Hora de notícia aqui no Viver Bem. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou ontem a prorrogação da redução do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, para produtos da linha branca, automóveis, material de construção, móveis, painéis e luminárias. O prazo para a manutenção da medida ainda pode variar. No caso dos automóveis, essa redução é prorrogada até o final de outubro. Para materiais de construção, o imposto menor vale até o final do ano que vem, 2013. Os produtos da linha branca, geladeiras, fogões e tanquinhos terão o benefício até dezembro desse ano, até 31 de dezembro. Para quem quer comprar móveis, o IPI fica mais barato até 31 de dezembro também. O ministro Guido Mantega também exigiu a queda dos preços dos produtos para ajudar aí a diminuir a inflação. Vamos voltar ao nosso tema, acessibilidade. Convido você agora a acompanhar um exemplo de superação. Rodrigo Figueiredo. Em 2009, quando ele tinha 27 anos, ele sofreu um acidente de carro que transformou a vida dele de uma hora para outra. E ninguém melhor do que ele mesmo para contar essa história que se transformou em uma linda trajetória de superação. Eu tive que me readaptar a tudo, reaprender, desde a coisa mais simples até a mais complexa, que inclusive aprender a andar com uma cadeira de roda, que não é uma coisa fácil, enfrentar o dia a dia. Tive uma reabilitação muito demorada, muito complicada, 2 cirurgias, um tempo imobilizado de quase 7 meses, idas e vindas para Brasília, no SARA, onde eu fiz a minha reabilitação. Foi um tempo muito complicado, difícil, complicado e extenso também, mas que foi fundamental para mim chegar onde eu estou hoje. Não na parte do esporte, mas na vida, que eu acho que o mais importante que vencer no esporte é vencer na vida. Rodrigo procurou no esporte o que faltava para fechar com chave de ouro o processo de reabilitação. Em pouco tempo ele começou a colecionar medalhas na canoagem. Primeiro brasileiro, como você disse que a gente conversou um pouco antes, eu estava com 4 meses assim, de treinamento num caiaque de competição, que é pouquíssimo tempo. Conseguia lá uma prata nos 200 metros e o ouro nos 500, e que através desses resultados eu consegui a convocação para o Pan-Americano. Fiz parte da seleção brasileira, que é uma coisa que eu falo mesmo de peito aberto aí, com muito orgulho, e lá consegui a prata no Pan-Americano. E a canoagem para mim hoje é estilo de vida. Que linda a história dele, não é? Só lembrando, nós temos 5 atletas no estado na Paralimpíada, é isso? Em Londres? Isso. 5 atletas. E olha, sempre, as Paralimpíadas sempre trazem muito mais medalhas para o Brasil do que as Olimpíadas, vamos dizer assim, das pessoas que não têm, né, algum tipo de deficiência física. O Fred, a gente está mostrando história de superação, né? Só quem realmente vive na pele a condição de ter uma deficiência permanente, como no seu caso, de ter que andar com cadeira de rodas, é que pode dar a dimensão da dificuldade que uma cidade oferece, né? Acredito que sim. Sentir na pele com certeza faz a gente refletir mais do que quando a gente tem uma vida normal, né? Geralmente as pessoas têm uma vida corrida, dificilmente para pensar na dificuldade dos outros. Falta consciência da população. Você percebe isso? Acredito que sim. É um dos motivos que até me faz pensar 2, 3 vezes antes de sair de casa. É justamente isso. Além de ter dificuldade de descer em alguns lugares, de poder conseguir chegar em algum lugar que eu preciso ir, muitas vezes as pessoas acabam não tratando a gente mal, mas tirando o sarro, fazendo um pouco caso, quando a gente precisa estacionar. Né? Um desrespeito mesmo. Desrespeito. Você pensava nisso antes de viver essa realidade? Por que pareça, a única coisa que eu parava para observar, que eu observava até bastante, eram os abaixamentos de guia. Porque eu chegava nas esquinas e observava que umas tinham, outras não tinham, outras tinham um certo desnível com o asfalto que poderia derrubar o cadeirante, mas como eu enxergo hoje, com certeza nem passava perto. Há quanto tempo você está na cadeira de rodas? Há 4 anos. 4 anos? 4 Com anos. acidente? Foi um acidente de moto aqui dentro da cidade mesmo, eu tive uma fratura na 5ª vértebra cervical e eu fiquei tetraplégico. Quer dizer, muda a vida, muda a maneira como a pessoa enxerga, né, o outro,
né, e a consciência. E tá aí o site, o blog www.acessibilidadenapratica.com.br do Fred. As pessoas podem entrar, podem participar, podem dar sugestões, Fred? Podem comentar os posts dos lugares que a gente visita, podem enviar flagras, que a gente recebe muitos flagras, tem uma fila imensa para poder postar lá. Então as pessoas têm participado bastante pelo Facebook, pelo Twitter e também enviando fotos, né? Jari, como presidente do CREA, quando a gente vai fazer uma obra, quando alguém vai fazer uma obra, pensa hoje na acessibilidade. Eu tenho um caso aqui, uma pergunta, por exemplo, a Kelly Francisco, ela diz que tem uma filha cadeirante, na rua onde ela mora tem mais 3 cadeirantes e a rua não é pavimentada, ela teve que adaptar toda a casa dela, mas na rua é complicado. O que eu faço para pavimentar a rua? Bom, poder público. Né? E essa questão da casa adaptada, a gente está presenciando um boom na construção civil, muita gente construindo. Fica mais caro fazer as adaptações e que adaptações principais são essas? Carmen, pergunta bastante interessante, não fica caro e você tem que desmistificar, as pessoas precisam entender que acessibilidade não é sinônimo de custo mais alto. Se você fizer uma obra totalmente acessível, você vai ter um custo de 1,5% a mais no custo total, quer dizer, isso é irrisório. Se você fizer essa casa e não adaptar, e depois tiver que adaptar, você vai ter que gastar de 25% a 45%, quer dizer, é um absurdo. Então, não tem como alguma pessoa fazer uma casa e não fazer essa casa acessível. São detalhes simples. Por exemplo? As portas no mínimo de 80 centímetros, o vaso a 46 centímetros do piso, só você fazer um concretozinho, colocar o vaso, você já resolve. Barras, pode ser barras de ferro, ferro normal, pintado com esmalte. Dentro do box do banheiro. Box, ao lado do vaso. O que é interessante? A rampa, ela tem uma inclinação no máximo de 8,3%. Então não adianta fazer uma rampa, nós temos rampa, aí está o Fred que vive pegando os flagras, rampa que nem com trator você consegue subir, você imagina com a cadeira de rodas. Então não é só fazer a rampa, não é só colocar a barra, você tem que ter um responsável, um engenheiro acompanhando essa execução. E isso não é encarecer, isso é investimento, isso é qualidade de vida. Isso valoriza não é só, o imóvel? Valoriza muito, valoriza em torno de 3 a 4,5% quando você for vender, na venda. E outra coisa, a acessibilidade não é só para quem usa cadeira de rodas, é para o obeso, é para o idoso, é para a mãe, que tem um filhinho, é para a gestante, é para o anão, é para a criança. Quer dizer, são 24% da população do Brasil que precisa de acessibilidade. É impressionante, né, gente? Então você gasta 1,5% a mais, investe, na realidade, na hora de construir uma casa, enfim, com esses itens de acessibilidade, e se tiver que quebrar depois, vai gastar uma grana bem grande. Bem grande. Bem alta. No próximo bloco, nós vamos conhecer um outro exemplo, né, de superação, o taxista Cleovaldo, garra e superação. Não saia daí, a gente volta já já.